espírito foi embora, porque ele estava na lei. Assim foi como Saul perdeu o espírito foi embora, e ele não percebeu que o espírito tinha ido embora. E Saul ainda foi pior, porque além do Espírito Santo ir embora, o espírito maligno da parte do diabo vinha atormentá-lo, e ele ficou perturbado da cabeça. Por quê? Porque ele perdeu o Espírito de Deus. Aleluia. E é aí, irmão, que nós temos que tomar cuidado, porque nós nunca perdemos apenas o Espírito Santo. Quando nós perdemos o Espírito Santo, e segura aí, escuta aí, quando nós perdemos o Espírito Santo, o Espírito ele vai em silêncio, mas quando nós perdemos o Espírito Santo, nós nunca perdemos só o Espírito Santo. Sempre alguma coisa a mais vai junto com o Espírito Santo que se ausentou. Olha o caso de Sansão. Quando Sansão perde o Espírito, ele perdeu seus cabelos e posteriormente ele perdeu seus olhos. Os filisteus arrancaram os seus olhos. Ele perdeu o Espírito e perdeu a sua visão. Perdeu a sua visão. Aqui com Saul, ele perdeu o Espírito e ele perdeu a sua racionalidade, o seu raciocínio, a sua capacidade intelectual. Ele perdeu. Junto com o Espírito foi embora a sua racionalidade, a sua capacidade intelectual. E ele veio sobre ele um espírito de loucura, um espírito de perturbação. Aleluia! O crente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando perdemos o Espírito, perdemos a visão, perdemos, Senhor, a racionalidade, perdemos, irmãos, a racionalidade, perdemos a capacidade intelectual. Aleluia! E aí o Espírito já estava saindo de Davi. Só que Davi é o homem segundo o coração de Deus. O Espírito saiu de Sansão, ele não percebeu que o Espírito tinha ido. O Espírito saiu de Saul, o Saul não percebeu que o Espírito tinha ido. Mas quando o Espírito estava saindo de Davi após o pecado, aqui vai a diferença de Davi, aleluia, com os demais que perderam o Espírito. Porque Davi tinha sensibilidade espiritual. Davi era sensível ao Espírito. Davi era sensível ao toque de Deus. Aleluia! Quando o Espírito ia se retirando de Davi, ele percebeu que o Espírito estava indo embora. Ele percebeu que estava perdendo a graça de Deus. E então ele percebeu por causa da sensibilidade. Porque o Espírito, ele sai em silêncio, mas mesmo em silêncio, Davi ouviu a voz do Espírito indo embora. Davi sentiu os passos do Espírito em direção, aleluia, à porta do seu coração para fora. Ele percebeu, aleluia, que o Espírito estava se esvaindo, o Espírito estava indo embora. Ele percebeu algo diferente. Aleluia, ele teve sensibilidade. E aí ele vai e escreve no Salmo 51, Salmo 51, versículo 10 e 11, vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, renova um espírito correto dentro de mim. E o 11 ele diz: não me retires não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Oricanta labassurianda labaia. O que faltou em Saul e o que faltou em Sansão, aleluia, foi ter percepção, aleluia, ter percepção que o Espírito estava indo embora. Davi percebeu e chorou e disse: não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Porque o homem segundo o coração de Deus, mesmo o silêncio de Deus, ele escuta, ele ouve, ele compreende,
ele entende até mesmo quando Deus fala em silêncio. Você sabia que Deus fala em silêncio? Às vezes Deus fala em silêncio. E às vezes nós dizemos assim, Deus, tem tempo que Deus não fala. Eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Aleluia. E às vezes Deus está falando no silêncio. No silêncio Deus está falando conosco. No silêncio Deus está nos ensinando alguma coisa, nos direcionando a algum propósito, algum projeto. No silêncio Deus está dizendo alguma coisa. Irmão, vamos tomar cuidado, porque a ausência do Espírito traz depressão. A ausência do Espírito traz perturbação. A ausência do Espírito. É por isso, irmão, que nós estamos vendo tantas coisas esquisitas no meio evangélico. É por isso que nós estamos vendo tantas coisas, irmãos, que nem no meio dos ímpios aconteceriam, no meio dos cristãos, no meio dos servos de Deus. Você sabe por quê? Porque nós estamos desprezando a presença de Deus, estamos desprezando o Espírito Santo, aleluia, estamos desprezando a sensibilidade do Espírito, nós estamos vivendo de qualquer forma, nós não estamos levando o mundo espiritual a sério, nós não estamos levando as coisas de Deus a sério, e aí perdemos o Espírito, e aí entramos em depressão, aí vamos tomar remédio controlado, e aí não conseguimos dormir de noite, e aí vamos ter síndrome do pânico, aí vamos sofrer de ansiedade, e aí vamos ter visões malignas à noite, aí vamos ver vulto debaixo da cama e na nossa casa, e aí vamos ficar perturbados, vamos gerar ódio no nosso coração, vamos alimentar raiz de amargura, vamos ser pessoas prepotentes, vamos ser pessoas insuportáveis, vamos ser pessoas azedas, pessoas que têm problema com relacionamento, porque nós perdemos o Espírito Santo. Que nesta noite, que nesta tarde, poucas pessoas estão aqui, mas Deus está falando conosco, que neste dia, nesta manhã, nós possamos, no silêncio de Deus, ouvir o que Ele tem a falar a nós, que nós não venhamos deixar o Espírito ir embora, que não venhamos deixar o Espírito se retirar da nossa vida, que não venhamos deixar o Espírito se apartar do nosso espírito. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não me lances da tua presença. Aí eu falei que o Espírito chega e eu vou pular, eu vou rodar, eu vou falar em língua, eu vou profetizar. O Espírito chega e eu vou chorar. Tem gente que o Espírito vem, ele chora. Tem gente que o Espírito vem, ele sorri. Tem gente que o Espírito vem, ele levanta a mão. Tem gente que o Espírito vem, ele pula. Cada um se manifesta de uma maneira diante do Espírito. Pessoas choram, pessoas sorriem, pessoas se alegram, pessoas pulam, pessoas saltam, mas pessoas se movem. Quando o Espírito vem, pessoas se movem. Nós nos movemos na presença do Espírito. Porém, quando o Espírito vai, nós não percebemos. Quando o Espírito vai, não tem movimento. Quando o Espírito vai, parece que está tudo normal. Quando o Espírito vai, nós não vamos ter uma reação. O que foi? O que aconteceu? Não, foi o Espírito que foi embora. Aleluia. Você não vai ter um jeito, você não vai esboçar uma reação quando o Espírito for. Então, por isso temos que ter cuidado. E assim é diferente do espírito maligno. O Espírito Santo, ele vem com barulho e vai em silêncio. O espírito do diabo não, ele vem em silêncio. O espírito do Satanás, ele vem em silêncio, ele vem calado, ele entra pelas brechas que nós damos, pelos nossos olhos. Nós olhamos para lugares, para coisas, para pessoas, nós olhamos para onde não devemos e o demônio ele entra em silêncio. Nós ouvimos coisas que não convém e o demônio entra em silêncio. Nós pensamos coisa que não convém e o demônio vem e ele entra em silêncio. Nós andamos por veredas que não convém e o demônio entra em silêncio.
Olha a diferença. O Espírito desce com poder e autoridade. O demônio, ele vem disfarçado. O demônio, ele vem devagar. O demônio, ele vem com pé de lã. O demônio, ele vem calado. O demônio, ele vem com astúcia. O demônio, ele vem, aleluia, ele vem até, assim, você não diz que é o demônio, mas nós temos que tomar cuidado, porque ele vem com sutileza, ele chega. O que Deus falou? O que Deus te disse? Deus falou para não comer. Não, não é assim, bem assim, não. Isso é coisa do pastor. Não tem nada a ver essas coisas. Você pode comer dessa fruta, você pode se vestir desse jeito, você pode falar essas coisas, você pode ouvir essas músicas, você pode ficar sem ir na igreja. Não, isso é besteira do pastor. E ele vem com sutileza e arranca você da presença de Deus. Adão e Eva perderam o paraíso porque deram ouvido à serpente. Porém, o demônio, ele não sai calado como o Espírito Santo. O Espírito chega com barulho e sai calado. O demônio chega calado e sai com barulho, sai com alvoroço. Aleluia, a Bíblia vai dizer que quando Jesus desce do monte, o pai chega e fala para ele: olha, eu trouxe o meu filho que é endemoniado e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus disse: ó, geração incrédula, até quando tereis comigo? Aleluia, até quando me tereis contigo? Aleluia, não pudesse expulsar o demônio. Traga seu jovem aqui. E o menino veio, aparentemente veio normal. Quando Jesus colocou a mão, a Bíblia vai dizer que o demônio lançou o menino no chão e começou a gritar, e começou a barulhar. Demônios, eles saem com alvoroço, com escândalo, com barulho, mas eles chegam calados. Eles saem com alvoroço, e ele saiu com alvoroço, mas saiu. Tem gente que se assusta em igreja pentecostal quando os demônios manifestam, e eles gritam, e eles pulam, e eles acusam, e eles falam, e eles escandalizam, e eles falam com escândalo. E alguém disse: eu não vou naquela igreja porque o demônio estava ali gritando, o demônio estava ali falando, estava escandalizando. É porque ele está saindo, é porque ele perdeu o território que ele estava escondido há muito tempo, porque não tem como, aleluia, você se esconder onde tem fogo, porque o fogo queima, o fogo ilumina, lamando, comanaia, rianda, labassurianda, labaia. E quando ele está naquele escândalo ali, é porque ele sabe que ele foi descoberto e que ele tem que ir embora, que ali não cabe mais ele. Então, Davi tem o Espírito de Deus. Davi tem o Espírito Santo. Davi, quando ele percebe que o Espírito vai embora, ele ora, ele chora. E ele diz: não me lances da tua presença, não retires de mim o teu Espírito. Tem compaixão de mim, tem compaixão. Restaura-me a minha alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. Sustém-me. Me ajuda. Não tire de mim. Esse é o espírito que Davi tem. O espírito da graça. Que além de estar em Davi, ele ainda dizia: Davi, estou saindo, ó. Faça alguma coisa que eu estou indo embora. Por quê? Porque eu não compactuo com o seu pecado. Você é segundo o coração de Deus, mas você pecou. Eu não pactuo com o seu pecado. Então eu estou indo embora. E aí ele disse: não, Senhor, tem misericórdia. Não me lances da tua presença, não tires de mim o teu espírito. E todos nós sabemos a história. Deus perdoa Davi, porque ele teve sensibilidade. E por que muitos não são perdoados hoje? Porque eles não têm sensibilidade para pedir perdão a Deus. Porque muitos suicidam, porque muitos desviam da casa do Senhor e não voltam mais, porque eles perdem a sensibilidade do Espírito Santo. Porque que muitos saem da casa do Senhor e voltam para as drogas, voltam para o álcool, voltam para o mundo, voltam para a prostituição e não conseguem voltar. É porque Deus não perdoa? É porque Deus não quer de volta? Não, irmão, é porque perderam a sensibilidade do Espírito Santo. E quando você perde a sensibilidade do Espírito Santo, você não consegue voltar
para Deus. Você não consegue andar com Deus. Quando você perde a sensibilidade com o Espírito Santo, que é o único que pode te ligar ao Pai e ao Filho, você não consegue voltar. Então Davi, ele percebeu, ele teve sensibilidade que o Espírito estava saindo. Saul não teve sensibilidade.